Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sei que eu acabei de postar um vídeo aqui comentando o relatório mensal do BR Infraportos FIPE, porém logo depois, né, alguns dias depois, saiu aqui o relatório de resultados de 2022, tá? O relatório consolidado do Porto de Itapoá. Eu não posso deixar de comentar esse relatório com vocês, tá certo? Então, essas informações aqui mais gerais, eu posso até falar aqui no final, mas acho que a maioria do pessoal já sabe. Se você ainda não sabe, é porque você não está inscrito no canal, nem ativou o sininho para receber os vídeos, né? Então, por favor, pode fazer isso agora, se for possível. Então, aqui começa, né, o nosso relatório propriamente dito. Aqui ele elencou alguns highlights, como a gente vai ver com mais detalhe aqui. Então, vamos começar a nossa conversa aqui mais séria, tá? Então, ó, em relação à parte operacional, tá? Que é a movimentação de teus, né? Que é a unidade de medida, e a capacidade instalada. A capacidade, ela é, né? Em geral, ela é estática, tá? Aqui 1.200. E essa parte cinza, né? Aqui, cinza escuro, é o que foi utilizado, né? A movimentação. Então, em média, ela ficou em 79% da capacidade instalada, a gente está vendo aqui, capacidade de 1.200, chegou em média ali a 951, porém, o gestor observou aqui que pontualmente, né, essa capacidade ela foi testada e eles anunciaram um plano de expansão, né, com inclusive obras em andamento. Então, a parte operacional também caminhando, a gente não pode esquecer, né, que aqui 2020 foi o ano da pandemia, tá certo? Que impôs uma série de restrições que, né, fez, né, diminuir algumas movimentações de carga e, né, com uma série de restrições aí sanitárias e outras que não sanitárias, né, tanto 2020 como 2022, mas mesmo assim, né, a gente vê uma estabilidade de 19 para 20 e um aumento de 20 para 21 também, tá? Vamos lá, em relação à receita EBITDA e margem EBITDA, tá? A gente vê, né, que está realmente num crescente. A gente teve um crescimento de 11,4 da receita líquida e um crescimento de 8,6 do EBITDA, né, sobre 2021. A receita chegando ali a mais de 546 milhões e o EBITDA chegando a mais de 316 milhões. Com margem, né, de 58%, mas você vê que desde 2016 a margem é maior que 50%, né, o que é um modelo de negócio que dá inveja, né, a muita ação da bolsa aí, né? Uma margem dessa aqui é realmente, né, muito difícil de você achar. Então vamos aqui para o lucro líquido, né, que é o que no fundo vai retornar, né, para os cotistas do fundo, e a margem líquida também. A gente observa um crescimento aí de 27,3% do lucro líquido frente a 2021 e a margem ficando, né, em 29,6%, aqui eles arredondaram para 30%, crescimento de 3,7 pontos frente a 2021, né, enquanto a gente está vendo, né, acompanhando o balanço de várias empresas na Bolsa sofrendo, principalmente a margem, né, com a alta dos juros, a gente vê o Porto de Itapoá aumentando o lucro líquido e a margem líquida, mesmo com juros, mesmo com pandemia, né, o que prova mais uma vez a resiliência do negócio. Em relação à dívida líquida e alavancagem, a gente vê uma diminuição, né, teve uma diminuição forte aqui de 2020 para 2021 e 22 voltou a aumentar, né, em decorrência aí também de juros e de uma alavancagem que eles estão fazendo para expandir a capacidade, tá? Então a dívida líquida ficou em 380,6 milhões e a alavancagem 1,2 vezes, tá? Considerando dívida líquida sobre EBITDA, que não é uma alavancagem assim preocupante, né? Uma alavancagem ainda baixa, tá? Então aqui a gente consegue, né, ter uma ideia, algo que eu já tinha até comentado, né, no último vídeo, que o resultado do fundo vem constantemente superando as projeções feitas por essa consultoria, né? Então, em termos de receita líquida, a consultoria previu que em 2022 o fundo ia fechar com 533,3 de receita líquida, o fundo fechou 2,4 maior em relação, deixa eu até aumentar de novo, em relação ao EBITDA, a, a consultoria estimou aqui
305, fechou em 316,3, 5,3 maior e 2 pontos aqui maior em relação à margem EBITDA, tá? Lucro também, aí foi covardia, né? Uma projeção de 128 bateu 161, né? 25,9, quase 26% maior do que o projetado, e a margem líquida também 6% maior, né? De 24% para 30%. Isso aqui é o realizado, tá? E a dívida líquida, né? 1,3 aqui bateu 1,2, ou seja, resultado maior, lucro maior e dívida menor. Realmente, né, não poderia ser melhor esse resultado. Aqui a companhia traz uma informação muito importante, né? Houve uma discussão ali se qual o município de Itapoá, que é onde fica localizado o porto, né? Se ele deveria pagar 3 ou 5% de ISS. Parece que teve um acordo aqui celebrado no dia 13 de fevereiro desse ano, 2023, e que ficou acordado que eles vão recolher efetivamente 3%, e que o município de Itapoá vai realizar a restituição desses valores que estavam sendo discutidos, né, que estavam depositados judicialmente, né? Só essa diminuição, né, essa conquista, né, essa recuperação aqui do montante negociado, né, e o Porto passando a recolher 3, isso, né, mesmo se ele não crescesse em 2023, isso já impactaria, né, de forma relevante no EBITDA e no lucro da companhia, tá? Em relação aos dividendos, ele informa aqui, né, os dividendos obrigatórios que vai propor a Assembleia. Isso aqui não vale tanto a pena a gente discutir. Aqui está uma foto um pouco mais geral, né, do resultado financeiro, né, a gente vê, né, resultados sempre crescentes, ou quase sempre, quando muito uma estabilidade, né, receita líquida aqui, 2016 era 243, bateu 546 em 2022, o EBITDA, né, 2016, 122, 2020, ano da pandemia, 193, e 2022, 316, tá? A margem EBITDA a gente já viu também, o lucro, né, constantemente, você vê que, né, não é um aumento trivial ali de 3, 4%, não é a mera inflação, né, não é aumento nominal, você realmente tem crescimento. Eu já tinha falado isso no outro vídeo. Esse é realmente um investimento de longo prazo, mas que tem essa característica, né, de quando pega a tração, o resultado ele sobe ali exponencialmente até se estabilizar em um outro patamar. Então, aqui dívida bruta, dívida a gente viu, né, que fechou aqui em 1,2%. E projeções financeiras aqui também não vale tanto a pena. Aqui ele está jogando, né, está mostrando quais são as projeções para os próximos anos, né? São projeções de crescimento, tanto de lucro como de dividendos, né, EBITDA, receita, e a gente viu, né, que o porto, né, o terminal, ele tem superado essas projeções, né? Então a gente viu, se a gente tomar por base essas projeções, né, mesmo sem superar, já seria bom o suficiente, né? Se a gente, né, considerar que o fundo vai continuar entregando mais do que foi projetado, aí é realmente melhor ainda, né? Então aqui ele comenta, né, uma quarta emissão de debêntures que o Porto fez em 15 de novembro de 21, né, um valor de 750 milhões, pagando IPCA mais um spread de 6,28, 78%, prazo de 15 anos, com carência de 41 meses, para juros e 53 para o principal, tá? E essa nova emissão readequa a estrutura de capital do fundo, como eu falei lá em cima, né, para atender principalmente ao projeto de expansão do terminal aí para 1,6 milhões de TEUs, né, atualmente está em 1,2, e o próprio CAPEX de manutenção, tá? Aqui ele dá umas características dessa dívida. Então, para aqueles, né, vamos passar rapidamente agora aqui para as informações gerais, né, para quem ainda não conhece. O ticker na bolsa é o BRZP11, tá? Taxa de administração e gestão da 2,12%, não a taxa de performance. O fundo é destinado a investidores qualificados, né? Esse fundo conta com somente um ativo, que é o Porto Itapoá Terminais Portuários, e a alíquota, né, é zero para as pessoas físicas, tá? Tanto para ganho de capital como para os proventos. Isso aqui, quem
acompanhou os outros vídeos já está careca de saber, já está dispensado. Agora aqui é só para os retardatários, né? O BRZ Infraporte FIPS, né? O Fundo de Investimento em Participações, ele é isento, né? Mais uma vez, de imposto de renda sobre os rendimentos e sobre a alienação das cotas com ganho de capital. E aqui há uma participação indireta do fundo, tá? No Porto, através de uma holding que, por sua vez, detém a Port Invest, que detém 70% do Porto Itapoá, o que dá aí uma participação de 22,9%, tá certo? Então, por hoje era isso, pessoal. Não podia deixar de passar aqui o resultado, né, para a gente enxergar, né, essa visão macro do ano, né, sair dessa coisa mensal, mais de curto prazo, enxergar o longo prazo, enxergar a tendência, né, ou para fazer uma frase aqui que já virou chavão, a gente enxergar a floresta e não somente a árvore, tá certo? Então, depois desse chavão aqui intelectual, eu vou encerrar o vídeo. E não deixe de se inscrever no canal. Um abraço.